Fala, QR. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a técnica boomerang da metodologia QR. E a técnica boomerang, ela está ancorada no que a gente chama de dissonância cognitiva. Para que você entenda o que é dissonância cognitiva, vou te dar alguns exemplos do seu dia a dia que você ou já viu alguém fazendo, ou você mesmo já fez. A pessoa para o carro, uma vaga exclusiva para portadores de necessidades especiais, e a pessoa para mesmo sabendo que não pode. Ela está uma dissonância cognitiva. Jogar lixo na rua, sabendo que não pode jogar lixo na rua, que leva danos ao meio ambiente, para a sociedade, vai entupir o bueiro, é uma dissonância cognitiva, são exemplos. Entender esses exemplos do nosso cotidiano e agora aplicá-los dentro da sua relação com o seu cliente, é essa luz, essa ampliação de visão que eu vou oferecer para você nessa aula. Então, antes de eu falar na prática como isso funciona, vamos soltar a vinheta com o Matheus. Você vai ver uma vinheta nova, Somos Raposa, e durante a semana eu vou trazer um vídeo exclusivo para explicar como é que nós chegamos na raposa e por que ela passa a ser o símbolo dessa comunidade que é da nossa força laranja. Afinal de contas, somos raposa. Matheus, é com você. Solta a vinheta. Ficou legal, né? Curta, direta e agora com um símbolo forte para a gente da comunidade QR. Vamos lá. Em outro vídeo eu falo sobre a raposa. Vamos trazer agora a dissonância cognitiva para dentro do nosso dia a dia. Vou trazer a técnica boomerang para você. Nós temos de entender, primeiro, para eu trazer para você como é que funciona isso. Primeira coisa, nós temos de entender que todo ser humano, eu, você, nós visamos equilibrar o nosso comportamento de acordo com as nossas crenças e valores. Quando realizamos uma ação, de alguma forma, essa ação ela entra em conflito com as nossas percepções de valores e de crenças. E quando isso acontece, quando esse conflito acontece, e a gente não percebe, é muito rápido, é automático isso, pessoal, você não controla isso, seja de negação, de validação, de aceitação, não deixa de ser uma dissonância cognitiva. Na metodologia que a gente fala muito de congruência, né? Entre pensar e fazer, né? Então, quando o indivíduo tem um comportamento diferente do que ele pensa e ele faz alguma coisa diferente disso, ele entra aí no que a gente chama de dissonância cognitiva, que vem a ser o quê? O resultado emocional proveniente exatamente dessa ação, entre as suas duas crenças, que nesse momento elas se distinguem e se chocam. Guilherme, e para o cliente, como é que acontece isso? Nós precisamos entender que se o cliente ele visa encontrar coerência entre suas cognições de comportamentos, conhecimentos, opiniões e crenças. Então, perceba aqui que o conhecimento e opiniões é exatamente o momento de pesquisa dele, que de alguma forma ele buscou, até antes mesmo de chegar em você, opiniões, e ele buscou aprender sobre algo, que eu chamo aqui de conhecimento. Então, toda vez que esse equilíbrio não existe entre seus comportamentos, suas crenças, seus valores e as opiniões que ele tem sobre aquilo que ele busca resolver, sobre aquilo que ele busca enxergar no mundo, ele entra em dissonância. E aí que tá. Quando a pessoa entra em dissonância, galera, ela se depara exatamente com uma distância entre o que ela acha correto e o que ela deseja. Com o que, de fato, ela vai fazer e o que ela deseja. E esse momento causa um grande estresse e um desconforto mental. Eu poderia dizer que um sintoma claro disso é o cliente ficar mais áspero, mais grosseiro, mais reativo. E aí a gente precisa começar a entender que isso acontece, isso é humano, e nós temos de aprender a lidar com essas dissonâncias cognitivas ou evitar que o cliente passe por isso. Por isso que a gente sempre fala aqui no Instituto que você precisa ter um PCI, o perfil de cliente ideal, porque você vai saber melhor quais são os valores, as crenças, quais são os comportamentos, quais são as opiniões, quais são os conhecimentos que essa pessoa traz antes de chegar em você e que a partir do momento que ela interage com você, ela já traz de alguma forma essas, abre aspas, verdades, fecha aspas.
A forma que você tem de combater, vamos botar assim, essa dissonância cognitiva é, exemplo, deixando o cliente seguro, fazendo ele perceber que ele fez uma boa escolha. Qual a estratégia? Quando estiver tentando vencer um viés de confirmação, comece dizendo às pessoas algo que elas já saibam e com o qual concordam. Vamos juntos para o topo, QR? Sala irada, né? Porque a ciência é exatamente isso. Vendas é ciência, ciência é metodologia, e metodologia é QR. Essa é a nossa metodologia, essa é a técnica bumerangue. Porque ela vai com um olhar, que é o conflito, ele volta de uma outra maneira. Por isso que a gente traz aqui o conceito do bumerangue para você. Então, quando o seu cliente vier, para a gente finalizar, com uma negação, ou até mesmo uma afirmação, concorde com aquilo que ele acredita. Concorde com aquilo que ele acredita. Tem ali uma dissonância. Depois que ele concordar, você pode entrar agora no conflito com ele, porque agora você precisa direcioná-lo, e aí você está no controle, para ele contrastar e botá-lo em xeque daquilo que ele trouxe para você e ampliar essa visão. E aí você vai me perguntar, Guilherme, como é que eu faço isso em um atendimento prático? Vou te dar alguns exemplos aqui para você internalizar na prática como isso acontece. Imagina que você está com um cliente na sua frente agora e o cliente, você fala com o cliente bem assim, vamos fechar, é esse imóvel que você quer, né? Você busca levar o cliente para um fechamento. E o cliente, muitas vezes, ele fala, você já deve ter percebido isso. Guilherme, gostei muito do imóvel, mas estou em dúvida se fecha ou não. E ele traz algum temor dele. Exemplo, tá, pessoal? Aqui eu estou num exemplo. O mercado está instável, a economia não está muito confiável, os juros estão aumentando, a inflação está alta. E eu não quero me arrepender depois. Mas falo do cliente no meu exemplo. O que um profissional 1.0, que não conhece a metodologia, não conhece a técnica que eu chamo aqui de bumerangue, ele vai fazer? Ele entra agora na venda. Não é assim? É uma ótima oportunidade de você comprar, esse imóvel está bom, a taxa de juros ela vai subir, se subir vai ser pior para você na hora de você financiar, você vai se arrepender de não comprar esse imóvel, ele é muito bom, é uma excelente oportunidade para você. Bicho, isso não funciona. Ah, Guilherme, mas eu vendo. Mas a regra não é de uma alta conversão, de um desgaste menor, e você já entendeu que ele pode estar aqui nesse momento em conflito. Existe uma dissonância nesse momento aqui. E você precisa deixar o cliente seguro e perceber que ele está fazendo uma boa escolha, mas não na obrigação, não na tua afirmação que tem que fazer. Tem que fazer nada. Se você está comigo, me acompanha, você sabe que a gente está aqui para entender e atender o cliente, e não para atender e vender. Então, como é que um profissional quer, como é que você, entendedor ou entendedora do que nós falamos aqui, vai sair de uma situação dessa? Qual é o comportamento que você precisa ter a partir de agora? O cliente trouxe essa informação para você. Estou na dúvida, não sei se é o melhor momento, a economia está instável, os juros estão aumentando, a inflação está me preocupando, não estou seguro de fazer essa compra agora, ou esse aluguel. Você vai dizer, compreendo você, e aí vou deixar um card aqui em cima, Matheus, do vídeo onde a gente explica a diferença entre entender e compreender, né? Existe uma diferença nisso. Vou deixar o vídeo aqui em cima, a gente dá o exemplo da água. Mas vamos lá. Compreendo você, se de fato você compreende, tem a profundidade da jornada desse cliente para dizer aquilo para você, que o mercado está instável, que a inflação está para subir, eu compreendo você. E aí você traz uma outra provocação para o seu cliente. Não tem nada pior do que nós fazermos alguma coisa, tomarmos uma ação, uma decisão, sem ter a segurança que é o melhor para a gente. Agora, você me permite fazer algumas perguntas para saber, você me permite fazer algumas perguntas para saber ou para compreender se de fato essa é ou não oportunidade para você?
Você me permite fazer algumas perguntas para você saber ou para você compreender se é de fato uma boa oportunidade, para que você tenha uma escolha mais clara se você avança ou se você não avança? Porque ele não diz que não vai avançar, ele diz que não está seguro para avançar. Perceba que é diferente uma coisa da outra, tá? E aí, o cliente permitindo você falar, você continua. Há quanto tempo você busca um imóvel? O que esse imóvel representa para você? Deixa o cliente falar, ou deixa o cliente, muitas vezes, não vai falar, mas ele vai refletir, ele vai internalizar, ele vai sentir o que você está provocando ele. Traz uma outra pergunta. Em um pior cenário, o que pode acontecer, ou o que poderia acontecer se você, por algum motivo, se apertasse, não tivesse condição de pagar a prestação? Quais são ou quais seriam as opções que você tem para complementar a sua renda? Ou qual seria a sua opção, ou quais seriam as suas opções para você honrar com o pagamento da prestação? E aqui eu estou trazendo, pessoal, num cenário onde o cliente me trouxe a dúvida dele de um financiamento, que ele não quer assumir um financiamento, de uma taxa de juro. Isso deve ser customizado à sua realidade dentro de uma outra fala do seu cliente, tá? Diante de uma outra dissonância, muitas vezes, do seu cliente. Aqui eu estou te dando um exemplo, que é o exemplo aqui do financiamento, da prestação, baseado numa dúvida do cliente sobre a taxa de juros, sobre o momento da economia, tá? Isso é só um exemplo. É um contexto que eu criei para exemplificar essa aula, mas você deve levar isso na sua realidade e customizar os conceitos aqui apresentados dentro da sua vivência, dentro da sua realidade, dentro daquilo que o seu cliente traz para você. Aí você traz mais uma fala, depois que o seu cliente responder. A sua fala, a partir de agora, é no sentido de quê? De minimizar a ansiedade do seu cliente, torná-lo seguro na ação do não ou do sim, deixá-lo mais racional e menos emocional, e você deixa-o mais racional quando ele tem clareza, quando ele traz a informação por meio das perguntas provocativas que você fez, empoderando o seu cliente. Quando ele traz a resposta, ele está tomando razão, racionalizando em cima daquilo, não é mais a emoção do medo, da insegurança presente naquele momento, tá? E aí você está muito mais propício para levar o seu cliente para um fechamento. Ou para uma decisão momentânea de não avançar. Porque ao olhar da metodologia, nós preferimos a certeza do não do que a dúvida do sim. E o nosso papel é contribuir para que o cliente tenha segurança. E segurança tem a ver com poder, e poder tem a ver com educação. Quanto mais o cliente está educado sobre do que deve agir e as consequências dessa ação, mais seguro ele está para avançar, e aí você diminui ou neutraliza, ou não traz a dissonância para essa relação, para esse conflito. Eu te trouxe os motivos pelo qual isso acontece. Então, perceba que essas perguntas que você faz são para o seu cliente sair da emoção e racionalizar, levando-o ou levando-a para uma ação. E você, no controle da direção dessa relação, prevalecendo acima de qualquer coisa a saúde emocional, psicológica e mental do seu cliente e, consequentemente, a sua. Nós estamos aqui para oferecer para o cliente uma direção e não uma solução. Nós estamos aqui para tirar o cliente dessa dissonância, desse conflito, por meio do entender para atender. Nós somos gente que ajuda a gente, é por isso que a metodologia é focada no ser humano e não no imóvel. Imóvel é commodities. Nós estamos aqui, e o seu cliente, você, para nos conectar com as nossas emoções, para que assim a nossa razão na decisão seja embasada de uma forma segura. Fechou? Massa, né? E agora eu quero te pedir um favor. Se você não me acompanha no Instagram, acompanha lá, Matheus, bota aqui embaixo, @Guilherme Machado Oficial, tem um link aqui embaixo também na descrição. Acompanha a gente no Telegram, galera, a gente está com conteúdo muito irado lá no Telegram também. Acompanha a gente por lá no Telegram. Enfim, venha participar mais da nossa metodologia QR, venha construir com a gente esse mundo, essa Matrix QR, esse novo olhar sobre as nossas verdades. Show de bola? Quero te ouvir, deixa um comentário aqui embaixo. Você sabe que aqui a gente tem um sonho, não sabe?
elevar a carreira do corretor de imóveis aos mais altos patamares da legitimidade perante a sociedade. E nós vamos fazer isso através do conhecimento, capacitação e desenvolvimento do profissional corretor de imóveis. Transforma-se o mercado, transformando as pessoas. Nossa. Vamos juntos para o topo, vamos juntos para o pódio, vamos juntos quebrar as regras. Beijo no seu coração, excelente semana, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Quinta-feira, às 20 horas, te espero aqui no YouTube. Sucesso e aplique essa técnica bumerangue agora. Valeu, pessoal, até quinta!